estamos começando mais um programa Cá Entre Nós. E o nosso convidado de hoje é o Alexandre Faroni, que é engenheiro do meio ambiente e segurança do trabalho. É enorme receber você aqui no nosso programa, para que nós podemos discutir, conversar um pouco e também estar passando algumas informações para as pessoas que estão em casa nos assistindo sobre o novo Código Florestal. É uma honra estar aqui no seu programa para estar tentando ajudar a população sobre esse assunto que é tão polêmico no nosso Brasil e acaba chegando aqui na região que também vai ser afetada e vai colocar em prática a questão do novo Código Florestal. Para começar o nosso programa, eu gostaria que as pessoas em casa conhecessem você um pouco melhor, né? Com certeza estão curiosos para saber quem é o Alexandre Faroni, que você é a primeira vez que vem aqui no nosso programa, não deixa de ser assim, uma novidade, né, pra gente. Mas quem é o Alexandre Faroni? Fala um pouquinho de você pra gente. Eu sou natural de Governador Valadares, sou formado em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e sou especialista na área de segurança do trabalho. E eu estou em Nanuque, lecionando na Universidade de Caratinga, UNEC Fanam, e trabalho na área de segurança do trabalho na destilaria de álcool Serra dos Amorés. É isso aí. Mas já faz quanto tempo você está aqui em Nanuque? A princípio eu vim para a região de Nanuque para trabalhar na universidade. Eu trabalhava na Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, era professor em Teoflotone, e recebi um convite de um antigo coordenador da universidade, o professor Alexandre Faisal, que ele me indicou para a UNEC. Aí eu comecei a lecionar no curso de Engenharia Ambiental na UNEC e posteriormente recebi um convite para estar trabalhando também na usina de álcool. Então hoje, desde aproximadamente de maio, quase um ano, eu estou na região de Nanuque. Bom, mas vamos falar sobre o assunto, né, propriamente dito, que nós convidamos para estar conversando hoje, que é esse Código Florestal, né? Afinal, para que serve esse Código Florestal? Para que ele foi criado? D'Artagnan, o Código Florestal ele foi criado em 1965 com o objetivo de regularizar a exploração florestal no Brasil. Porque o Brasil ele sempre foi um país de cultura extrativista e em 1995 foi feito um estudo por especialistas da área. Não existia o curso de engenharia ambiental, não existia o curso florestal, mas existiam pessoas ligadas à área ambiental. Junto com órgãos federais, desenvolveram o Código Florestal, com o objetivo de quê? Regularizar a exploração dessa riqueza brasileira, que seria a parte florestal, vegetação. Não somente no intuito da vegetação, mas também na questão de proteção de outros bens tão preciosos, como, por exemplo, a água. Ele é considerado um dos códigos florestais mais avançados do mundo. Por profissionais de engenharia, Código Florestal, busca equilibrar a agricultura e ambiental. O Código Florestal brasileiro é, sim, um dos mais... Como é que é a pergunta de novo? Um dos mais, os códigos florestais mais avançados no mundo por profissionais de engenharia. Né? Então, ele é sim um dos mais avançados. Né? Ele é considerado sim um dos mais avançados. O Código Florestal brasileiro, ele consegue abranger todos os biomas brasileiros, estipula normas para proteger as nascentes, os topos de morros, as áreas, vamos dizer, críticas de uma propriedade rural e consegue regularizar a questão do cultivo e uso da terra e uso e ocupação do solo. A questão é a prática que ele é aplicado desde quando ele foi criado. Por exemplo, o governo, na década de 70, o próprio governo militar, ele incentivou muito a interiorização do Brasil. Então, muitas pessoas, principalmente do Rio Grande do Sul, receberam incentivos para entrar dentro da área da Amazônia Legal, deixando um pouco de lado o Código Florestal e autorizando uma exploração desordenada, vamos dizer assim. Tá. O Código Florestal brasileiro também cuida das questões ambientais, especificamente em questões mistas, por exemplo, a proteção de mananciais. Sim, a questão do Código Florestal ele não é somente a questão da vegetação, estou protegendo a floresta, mas sim um manejo que permite a proteção de outros tipos de riqueza, como a fauna, a flora e até o recurso natural, vamos dizer, se tivesse um mais importante, seria a água. O Código Florestal ele estipula que em margens de leito de rio exista uma margem de vegetação nativa. Então, todo rio, por exemplo, que tem um leito de 10 metros, uma largura de 10 metros, em cada lado da margem, ele é obrigatório ter 30 metros de mata ciliar da esquerda e da sua mata ciliar da direita. Para que isso? Para proteger a
a água. Por quê? Por exemplo, um rio que ele não tem essa mata ciliar, vai acontecer o quê? Um maior índice de assoreamento, uma maior degradação dessa região e até mesmo uma compactação desse solo da mata ciliar, diminuindo o quê? A qualidade da água e diminuindo também a disponibilidade hídrica de uma determinada região. Um exemplo que a gente pode citar seria a questão do próprio São Francisco, que quando se criou o programa de transposição de São Francisco, a primeira coisa defendida pelo então ministro da Integridade Social, Ciro Gomes, seria o quê? A revitalização do Velho Chico. Com isso, ele teria o quê? Uma vantagem de aumentar a disponibilidade hídrica do São Francisco. Talvez a pergunta pode parecer um pouco boba, mas as pessoas que estão em casa nos assistindo, às vezes não têm informações necessárias, né? Eu vou perguntar para você uma coisa que eu tenho certeza que a maioria sabe, né? Mas tem uma minoria que não sabe. O que é mata ciliar? Mas não me responde agora não, no próximo bloco, tá bem? Vamos dar uma pequena parada para o intervalo, me aguarde. Não saia daí que nós voltamos já já. Ok, João? Ok. Bom, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Cá Entre Nós, e o nosso convidado de hoje é o Alexandre Faroni, que é engenheiro ambiental e também segurança do trabalho, né? Deu um branco aqui agora, Alexandre, mas... Não tem problema, não. Então, Alexandre, no bloco anterior eu perguntei para você o que é mata ciliar, levando em consideração que muitas pessoas não conhecem, não têm acesso ao meio rural, né? Então não sabem o que é a mata ciliar. Fala pra gente. Mata ciliar consiste naquela mata nativa, natural, à margem de um leito de rio, de um leito d'água, um corpo d'água, de proporções tanto pequenas, tanto gigantescas, igual como por exemplo... na nossa região, aquelas engazeiras, né, no rio. Elas são espécies nativas, certo, características da mata ciliar, por exemplo. Nós estamos numa área de Mata Atlântica, a região de Nanuque está numa área de Mata Atlântica, então ela vai ter o que na sua mata ciliar? Vegetações características da Mata Atlântica. Então é essa mata que acompanha todo o leito do rio. Entendeu? Essa mata que tem que ficar... Muito interessante, né? As pessoas hoje que moram próximo ao rio têm que conservar também essa mata atlântica e essa mata ciliar que tem próximo aos rios, para que não aconteça aí alguma coisa errada com o nosso rio, não é isso? A conservação dessas matas, D'Artagnan, ela vai permitir que esse rio tenha uma menor perca de disponibilidade hídrica e também uma menor perca de qualidade de água. Essas matas elas vão garantir uma maior filtragem da água de precipitação que vai percolar pelo solo e chegar mais pura ao leito do rio e mais lenta. Quanto mais tempo a água permite, quando ocorre o ciclo hidrológico, no qual a água evapora ou evapotranspira e ocorre a precipitação, quanto mais tempo essa água permaneça no solo, permaneça em contato com essa vegetação, melhor será a qualidade dessa água direto no rio e também melhor será a disponibilidade hídrica. Alexandre, teve uma época aqui na Nanuque que muitos produtores rurais chegavam no leito do rio e tiravam, eu não sei exatamente qual o nome, não sei se é taboa, aquele tipo de vegetação que dentro do rio, aquilo ali segurava bastante água, né? Aí fizeram o quê? Um canal para água correr, né? Ou seja, para ficar abaixada para poder eles plantarem capim. Isso aí faz perder as nascentes também? Uma alteração no corpo hídrico pode fazer uma perca sim, significativa, mas uma pequena alteração com o manejo florestal, por exemplo, ele fez essa retirada de água, a legislação permite que ele faça essa retirada de água. A vegetação que tem natural, né? Ah, tá. Natural, aquelas taboas que tem, que dá um pendão na ponta. Isso. Quase todos os rios aqui, córregos e lagoas, tinha aquilo, que ia fechando o rio. Todos eles tiraram aquilo. A questão da taboa também... Tiraram e mudaram a sequência, o fluxo do rio também. A questão da taboa, ela pode ser uma faca de dois gumes. Porque um crescimento acelerado dela, ela pode gerar também o quê? Ela vai necessitar de muito oxigênio. Então ela pode estar consumindo muito oxigênio do rio, do lago. Por exemplo, uma região que o rio não tem uma correnteza, um fluxo maior, então no momento que ela for crescendo, ela tendo uma maior aceleração de crescimento, o que vai acontecer?
ela vai começar a consumir o oxigênio daquele local. Então ela vai começar também a morrer. No momento que ela morrer, ela vai entrar em decomposição. Pode ocorrer o quê? O surgimento de bactérias anaeróbicas ou espécies anaeróbicas. Ela fica sob as águas, né? Fica sob a água, mas o crescimento dela vai fazer o quê? O crescimento desordenado dela vai fazer o quê? A diminuição de oxigênio no leito do rio. Agora, como o senhor falou, pode ser retirada essa vegetação? Sim. Ela sofrendo uma alteração, ela vai afetar sim a qualidade da água, que ela tem disso que ela também purifica a água, ela absorve alguns particulados. Mas tudo isso é permitido seguindo normas e legislações estaduais e federais. No momento que um proprietário de terra ele faz uma intervenção dessa para estar captando a água e conforme a legislação, solicitando uma outorga, que é a autorização de recurso hídrico perante o órgão estadual ou federal, e ele vai ter a sua reserva legal, a sua área de proteção permanente, essa alteração ela vai ser minimizada por essas reservas, por exemplo, a mata ciliar, entendeu? Atualmente o governo está trabalhando em medidas para modernizar nosso Código Florestal, professor? Existe uma perspectiva, vamos dizer assim, que o slogan do governo seria isso, ou o slogan das pessoas que defendem sim a modernização. Considero o Código Florestal, como ele é de 65, ser defasado, haja uma perspectiva maior de produção de alimentos e tal. Mas a questão do Código Florestal, ele foi muito bem estudado na sua primeira formação. A estrutura, por exemplo, de se criar, ter 30 metros de mata ciliar em um rio de 10 metros, não foi de uma hora para outra. Foi em estudos que permitam ver que aquele rio vai manter aquele leito de água, vai manter a umidade naquele local, vai manter o microclima daquela região. Então, a modernização ela pode ser um pouco comparada com alguma perda significativa em relação ao Código Florestal e até mesmo em relação ambientalmente. Qual assim, a posição da sociedade com relação ao novo Código? Existem pessoas que são a favor, pessoas que são neutras e pessoas que são contra. A bancada ruralista, eles são a favor. Eles alegam que existem muitas áreas improdutivas, que as áreas de vegetação são muito grandes, são grandes. E o que acontece? O Código Florestal, ele exigiu o quê? Que toda propriedade de terra, dependendo da região, tenha 20% de reserva legal. Por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais, toda propriedade de terra tem que ter 20% de mata nativa conservada, além das áreas de proteção permanente. O que é a área de proteção permanente? São as matas ciliares, são topos de morro, locais críticos que qualquer alteração pode levar um dano significativo ao meio ambiente. Na região de Amazônia Legal, já aumenta para só 80% de mata de nativo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 100 hectares na Amazônia, ele vai ter 20% para ele produzir, 20 hectares para produzir e 80% de reserva legal. Então, o novo Código Florestal, a população, o grupo da sociedade que é a favor, eles querem o quê? A redução desses valores, a equiparação, por exemplo, em todos os estados ser preservado uma quantidade certa de vegetação, e uma coisa que é muito complicada, que seria o perdão das áreas que eles deveriam recuperar. A anistia em relação aos pontos que eles já desmataram, eles teriam que recuperar. Vamos dar uma pequena parada para o intervalo, me aguarde, não saia daí, que nós voltamos já já. Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Cá Entre Nós. Bom, o nosso assunto de hoje é meio ambiente, é um assunto super interessante, né? Já conversamos bastante sobre esse assunto aqui hoje no nosso programa. E para finalizar, eu queria saber de você, qual é o quesito de maior discussão em relação ao novo código, Alexandre? Ô, D'Artagnan, o quesito de maior discussão é em relação à reserva legal. Eu citei no bloco anterior a questão da bancada ruralista, das pessoas que são a favor do código, a diminuição dessa área de reserva legal. Por exemplo, da Amazônia, diminuir áreas de mata ciliar, por exemplo, de um rio de 10 metros, deixar de ser 30 metros para ser 15. Mas uma questão muito importante
que ocorre muita discussão, tanto na Câmara quanto no Senado, é a questão da anistia dos proprietários, dos produtores rurais que devem recuperar a área. Os deputados a favor da mudança do Código Florestal, eles querem que o governo perdoe os fazendeiros ou os proprietários de terra que têm como obrigação recuperar uma área já degradada. Então, existem estudos que estimam-se que em torno de 29 milhões de hectares de mata nativa que têm que ser recuperadas, deixariam de ser recuperadas. E a questão é, a população civil, o grupo civil que é contra a mudança do código, que é as questões mais, os ambientalistas, eles alegam que essa brecha permitiria o quê? Uma maior aceleração na degradação do restante das matas nativas que existem atualmente. Então, a questão que a maior discussão seria essa, a questão da anistia, do perdão dessas pessoas que teriam que recuperar alguma área que já foi degradada, e eles estão brigando para que não ocorra esse perdão, que ocorra esse perdão. Qual o bioma mais afetado? O bioma da Amazônia é um que ocorre um maior índice de degradação. Só que a Caatinga, por ser um bioma, vamos dizer mais complicado, mas vamos dizer, o povo utiliza muito que a Caatinga é muito pobre. Eu discordo totalmente. Quem tem o prazer de conhecer a Caatinga vai ver que a Caatinga ela é muito rica de espécies nativas, espécies medicinais, uma cultura muito rica. Só que a Caatinga, como são características em regiões mais pobres do Brasil, ela sempre sofreu um ataque muito da questão da produção de carvão. Então, o bioma hoje mais afetado, na minha opinião, seria a Caatinga, que já está em grande processo de desertificação. Mas em relação ao crescimento de degradação, continua sim... processo de quê, professor? Desertificação. Okay. Então, existem regiões no norte... Você falou muito rápido, eu não entendi. Então, desculpa. Existem regiões no Nordeste brasileiro que já estão em fase avançada de desertificação. Ok. Qual o maior prejuízo e o maior benefício que o novo código podem trazer, na sua opinião? O maior benefício, a bancada ruralista, eles acreditam que seria o quê? O aumento da produção de alimentos. Uma área maior para a produção de grãos, de carne e outros tipos de derivados vindo da agricultura. A primeira instância seria sim, a primeiro momento seria sim um benefício imediato. Só que eu acredito que a alteração no código vai permitir o quê? Que com o tempo essa terra não consiga se recompor. Então vai entrar o quê? Que essa população não vai conseguir recuperar, não vai conseguir produzir o mesmo, vai aumentar o quê? O consumo de insumos agrícolas e o quê? Uma maior procura por áreas agricultáveis. Então, eu acredito que o manejo florestal, a aplicação do código, mantendo umas áreas de vegetação, ajuda a melhorar muito a questão do microclima de uma propriedade rural, aumentando sim a qualidade de solo e a qualidade de água naquela região. Entendeu? Então, por exemplo, existem programas que ajudam muito trabalham muito a agricultura familiar. Eu sou um defensor da agricultura familiar. Eu acho que a agricultura familiar é o melhor meio de estar trazendo alimentos, principalmente para as cidades, alimentos básicos, verdura, hortaliças. Então, e a agricultura familiar, ela trabalha com o quê? Com uma alternância de culturas. Então, ela não sobrecarrega tanto o solo como uma simples monocultura. Ok. Bom, Alexandre, conversamos bastante sobre esse assunto, né? Mas ficou assim alguma coisa interessante que você queira acrescentar, que nós estamos chegando ao final. Eu, primeiramente, queria agradecer o convite, fiquei muito satisfeito de estar vindo aqui participar, discutir desse assunto. Já me coloco à disposição para qualquer outro tema relacionado à área de meio ambiente e segurança do trabalho. Você vai voltar aqui para você falar sobre segurança do trabalho, tá bom, que você não falou hoje, né? Tá. Você também é especialista nisso. Sou. Aí, né? Falando mais sobre o meio ambiente, né? Isso. Segurança do trabalho, vou marcar outra data para você retornar, tá bom. Bem? Aceito o convite. Para finalizar, eu gostaria de passar para o telespectador, principalmente a pessoa que trabalha com a terra, que tem necessidade de ter conhecimento, está procurando os órgãos públicos para estar tendo informação em relação a isso.
porque quando o novo código entrar em vigor, até mesmo o código atual entrar em vigor, vai ocorrer muitas fiscalizações relacionadas a essa questão ambiental. E essa fiscalização vai levar algumas penalidades, inclusive multa. Então, é importante que a população tenha o conhecimento do Código Florestal. Hoje é muito fácil ter acesso, os jornais estão todos mostrando, como, por exemplo, te parabenizar para trazer um assunto muito importante hoje para toda a região. Então, eu quero deixar essa minha opinião, entendeu? A vontade de estar procurando informações mais relacionadas a isso. Informar é preciso, né? Informar é preciso. Ter conhecimento de tudo com que a gente trabalha é fundamental. Muito obrigado pela sua participação, por você ter disponibilizado o seu tempo e ter vindo até aqui. Fique com Deus. Bom, para você que está em casa me assistindo, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana com mais um convidado especial, com mais um programa Cá Entre Nós.